Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Sexta-feira, dia de caixinha de perguntas da semana, vocês já sabem, @Pautas e Táticas no Instagram, para poder participar semanalmente, mas são sempre os mesmos que participam, então vou cortar o lero-lero, só pedir para vocês se inscreverem no canal, né, deixarem seu like, né, seus feedbacks aí nos comentários, sugestão de tema para próximos vídeos, hypar, né, o vídeo, se ainda for possível para vocês nessa semana. E sem mais enrolação, vamos embora logo direto para as perguntas de hoje. Eric Jonas Costa. O que diferencia o 4-2-3-1 do 4-2-1-3, 4-3-3 com meio de campo em triângulo? Cara, 4-2-1-3 eu acho que só existe mesmo no videogame, que é para diferenciar a altura dos pontas, né? Se eles jogam mais ao lado do meia central ou mais ao lado do centroavante, mas na prática, no futebol real, 4-2-1-3 não existe, tá? É 4-2-3-1. A diferença seria entre o 4-2-3-1 e o 4-3-3, que aí sim é o triângulo, né? O 4-3-3 ele tem 1-2, né? 1-5 e 2 8. Um primeiro volante mais recuado e dois meias mais avançados, que podem ser segundos volantes ou dois meias, né, mais ofensivos ou não. E o 4-2-3-1 ele tem dois volantes e um meia na frente, né? Um triângulo de base baixa e ponta alta. O 4-3-3 ele tem a base alta e a ponta baixa. Aí sim é diferente, tá? Mas o 4-2-1-3 no futebol de verdade não existe, beleza? Mais uma aqui do Eric Jonas. Dica de análise retrô: o efêmero Barça das Américas, o Cruzeiro da Libertadores de 2011. É um bom time aí pra gente poder analisar, vou colocar na lista. Obrigado, Eric. Na verdade foi só uma sugestão, não foi uma pergunta, né? E a terceira: o Brasileirão desse ano taticamente te surpreendeu ou foi mais do mesmo? Eric, eu acho que desde 2019... desde 2019 o nível do Brasileirão tem sido muito legal, né, cara? Principalmente de 2020 pra frente. 2019 foi o estopim, né? Principalmente pelo sucesso ali do Flamengo do Jorge Jesus, meio que puxou todo mundo pra cima, porque a partir daí, né, mais clubes começaram a apostar em técnicos de fora que, querendo ou não, trouxeram um acréscimo tático, né, uma pluralidade ali, né, de recursos para os nossos times, e também puxou, né, o sucesso desses caras também puxou alguns técnicos brasileiros para cima. Então eu vejo que a partir de 2019, mas principalmente de 2020 para frente, o nível do futebol brasileiro melhorou bastante em relação ao que vinha sendo, né, nos anos anteriores, beleza? Então não foi esse ano que me surpreendeu, não. Eu acho que já há uns bons 5, 6 anos, o nosso nível aqui do futebol brasileiro tem sido bem bacana, beleza? Obrigado, Eric. Francisco Teixeira. Qual a final da Champions mais memorável, na sua opinião? Não tem como não ser a de 2005, né? O Milagre de Istambul. Né? Eu lembro que eu tinha 9 anos, né? E eu matava a aula para ver as finais da Champions. E essa final de 2005, Liverpool e Milan, todo mundo sabe a história, né? O Milan abriu 3-0 no primeiro tempo, o Liverpool empatou em 20, 25 minutos, levou a partida para prorrogação e venceu nos pênaltis, né? Ficou conhecido como Milagre de Istambul. Foi quando, né, a música We'll Never Walk Alone, que foi cantada no intervalo do jogo e na volta para o segundo tempo, né, foi entoada, né, pela torcida do Liverpool. Não é uma música de torcida, não é uma música ligada ao Liverpool, é uma música comercial que eles pegaram, né, a letra encaixou muito bem ali com o momento, e aí, né, desde então eles entoam, né, nas entradas de jogos, em todos os jogos ali no Anfield. E é Milagre de Istambul pelo que aconteceu e porque a final foi em Istambul, na Turquia, beleza? Então, não tem como essa final não ser a mais memorável, pelo menos a que eu vivi. Aqui é a segunda do Francisco. Qual seria uma final de Champions de sonho? Que ainda pode acontecer ou que poderia ter acontecido, né? Porque, assim, durante a era Messi e Cristiano Ronaldo, a gente nunca ter tido uma final Real Madrid-Barcelona, realmente é uma pena, né? E tivemos várias oportunidades, né, em que os times estavam em semifinais distintas e aí ou os dois não se classificavam ou um dos dois não se classificava, né? E nós tivemos várias, né, chances disso acontecer. 2012, né, o Real foi eliminado pelo Borussia, o Bayern eliminou o Barcelona, a final foi Bayern e Borussia, poderia ter sido Real e Barcelona. 2013, o Barça é eliminado pelo 2013, cara. Quem o Barça foi eliminado por quem em 2013? Não, 2013, na verdade, o
Barça foi eliminado antes, né, da semifinal, se eu não tiver errado, se eu não estiver confundindo aqui. É isso aí mesmo. 2013 foi essa final que eu acabei de falar, né, de Bayern e Borussia. 2012 foi que o Barça foi eliminado pelo Chelsea e o Real Madrid pelo Bayern, isso mesmo. 2013 essa, né, Bayern e Borussia na final. 2012, Chelsea e Bayern na final. E poderiam ter sido os dois. 2015, o Real Madrid era o atual campeão, né? Foi eliminado pela Juventus na final. A final foi Juventus e Barcelona, né, que estava na outra semifinal. Enfim, nós tivemos várias oportunidades de ter Real Madrid e Barcelona na final, não tivemos. E da que pode acontecer ainda pela frente, cara, eu gostaria muito de ver Bayern e Manchester City na final. Né? Bayern, que é o time europeu que eu gosto mais, né, que eu torço, e eu sou um grande fã do Guardiola no Manchester City, então eu acho que seria muito legal, né, o time do Guardiola contra esse time do Kompany numa final. Eu acho que seria um belíssimo enfrentamento, seria uma decisão realmente bem legal de ver, né? E até para fugir do lugar comum de colocar Real Madrid, que quase sempre está na final, e quando está, naturalmente vence, porque é um time que tem muita competência, né, nessa reta final dessa competição. Então, até para fugir um pouco de Real Madrid, vou chutar aí Bayern e City. Já comecei a soluçar, então é hora de beber água. Vocês devem perceber ao longo dos vídeos que eu soluço bastante, né? Eu até me irrito com isso. Peço desculpas. A terceira aqui do Francisco. João Neves é o melhor jogador português da atualidade? Cara, eu gosto muito do Vitinha também, né? Que é companheiro dele de clube de seleção, inclusive, né? Os dois ali meio campistas do PSG. Acho o Vitinha até um pouco superior ao João Neves. E ainda tem Bernardo Silva, tem Bruno Fernandes, próprio Cristiano, que, joga num nível competitivo mais abaixo, mas ainda é o Cristiano. O Nuno Mendes, lateral esquerdo. O Cancelo é um baita lateral direito que ainda poderia estar jogando na Europa em times muito bons. Então, assim, a safra portuguesa é muito boa, mas eu ainda colocaria pelo menos o Vitinha na frente do João Neves, tá? Pelo menos ele. Obrigado, Francisco. André, o que acha dessa comoção de ex-jogador pedindo Neymar na Copa do Mundo? Cara, eu acho que, assim, principalmente jogadores mais antigos, né, mais ali dos anos 90 para trás, até dos anos 2000 um pouco para trás, eles se apegam muito mais à parte técnica, né, a relação do jogador com a bola. Jogar muito, ser craque e tal, o que o cara é capaz de fazer com a bola, tecnicamente e tal. Nem tanto eles vão levar em consideração o encaixe tático, né, quem é que está no lugar dele, por que ele não está sendo convocado, né, a questão da intensidade que o jogo demanda, da entrega física que o jogo hoje demanda, porque era diferente da época deles. Então eles enxergam o futebol muito mais sob esse prisma técnico do que entre outros fatores ali que podem também influenciar ou não. Então eu acho até normal, né? Você vê que até nessas brincadeiras que fazem com eles, né, nesse tipo de vídeo, sobre quem jogou mais, ou você jogou mais do que o fulano, que o cicrano e tal, muitos, às vezes, levam em consideração muito mais isso aí, a relação com a bola, né? Tem aquele lateral, o Gabriel, que jogou no São Paulo, jogou no Fluminense, era privilegiado tecnicamente, habilidoso, né, driblava muito bem, tinha um domínio também bonito de bola e tal. Ele se coloca na frente de nomes que foram muito melhores do que ele, levando em consideração principalmente esse argumento, né, da habilidade, da relação com a bola, e não de como eles foram, né, superiores na carreira e até bem-sucedidos dentro da posição. Então é isso, eu acho que o ex-jogador, ele tem muito mais esse tipo de visão, e que se a gente for comparar com os comentaristas jornalistas, ou até com alguns torcedores e tal, acho que mais torcedores vão concordar com eles, mas alguns torcedores, né, também de fora, né, vão ter esse tipo de olhar mais inclinado para outros fatores que não só a técnica, e vão conseguir discernir os porquês de o Neymar dividir tanta opinião assim, beleza? Mais uma aqui do André. Concorda com essa tese de que o Estevão está assumindo o protagonismo na seleção? Cara, eu acho que ele pode estar assumindo esse protagonismo de forma natural, né? Sem ser nada forçado. Muito mais na questão de ele ter assumido a responsabilidade, por exemplo, de bater um pênalti, né? Com o Vini em campo, com o Rodrigo em campo, outros jogadores ali, né? Que são maiores do que ele dentro da seleção, mais velhos, mais antigos, né? Tem mais relevância e tudo mais. E ele é um jovem, né, de 18 anos, e teve esse peito para poder fazer isso, e mais do que isso, né, de
jogar solto, sem medo, sem sentir peso de camisa, né, sem respeitar adversário, conseguir fazer o jogo dele. Eu acho que isso tudo está acontecendo de forma natural, porque ele não tem o peso de ser esse protagonista. Se a gente começar a depositar nele esse peso de ser o protagonista, isso vai atrapalhá-lo. Beleza? Então, assim, ele pode estar assumindo esse protagonismo de forma sem nenhuma responsabilidade, sabe? Ele não está fazendo pensando em roubar para si o protagonismo. Está fazendo porque é a forma que ele joga e não está se podando. Não está pisando em ovos para poder jogar futebol. E isso é ótimo pra gente, beleza? Mais uma aqui do André. Michael Jackson ou Fred Mercury? Totalmente fora do futebol, né? Cara, Michael Jackson, né? Muito maior, né? Muito mais gente, até que não consome música ou que não é fã, conhece mais o Michael Jackson do que o Fred Mercury. Eu conheço muitas pessoas que passaram a saber quem é Fred Mercury a partir do personagem lá do Pânico na TV, né? Pânico na Band, Rede TV, eu não lembro como é que era. Onde ele surgiu primeiro, né? Se foi na Rede TV ou se foi na Band. Aquele personagem do Eduardo Sterblit, né? O Fred Mercury prateado. A partir do Fred Mercury prateado foram saber quem é o Fred Mercury artista, cantor, né? Que é uma coisa realmente absurda, mas é muito mais pelos tamanhos. Acho que não existe ninguém que não saiba quem foi Michael Jackson. Até quem nasceu depois da partida do Michael Jackson, todo mundo sabe quem foi o Michael Jackson, então é um cara maior, né, pra música e, convenhamos, não, aí já é gosto pessoal, né? Não, esquece se convenhamos. Pra mim, é um músico melhor e mais completo do que o Fred Mercury, beleza? É isso. Valeu, André. Vini Santos. Você acha que o aumento das dimensões do campo pode ser uma medida que privilegie jogadores mais técnicos e inventivos, tornando o jogo mais divertido e lúdico? Cara, eu não sei se isso está sendo discutido, né? Aumentar as dimensões do gramado, mas sempre que você vê... É porque hoje em dia tem uma padronização maior. Mas aqui no Brasil, antigamente, né, estádios como, por exemplo, Serra Dourada, eram considerados muito grandes, né, em campos intermináveis e tal. E equipes mais técnicas, né, tiram proveito disso. Antigamente tinha uma medida mínima, uma medida máxima. Eu lembro quando o Mourinho estava no Real Madrid que ele mandava pintar o gramado, né, em jogos contra equipes menos técnicas para aumentar um pouco mais, né, as dimensões, né, para poder tirar proveito disso. Né? Mas hoje em dia, com o futebol cada vez mais compacto, né, os campos diminuindo, claro, você tem o conceito de amplitude, profundidade, né, que fazem alargar ou não o campo. Mas com as equipes precisando jogar em espaço cada vez mais reduzido, isso aqui pouco importa. Principalmente com a nova padronização, né, dos gramados. Hoje em dia, praticamente todo gramado eles têm as mesmas dimensões. O que eles não têm é o mesmo piso, mesma qualidade do gramado. Uns são sintéticos, outros naturais. Alguns são sintéticos ruins, outros são naturais ruins, enfim. Isso é o que diferencia. Agora, as dimensões hoje em dia tá tudo padronizado e eu realmente não sei se isso está sendo discutido, tá? A ampliação do gramado, não. Mais uma aqui do Vini. O futebol é taticamente cada vez mais uniforme e globalizado. Acha que em algum momento pode ocorrer um movimento inverso? Cara, eu até perguntei pro Vini no privado, né, se ele estava querendo dizer como isso de movimento inverso, tipo a volta das escolas táticas, né? E eu acho que não, cara. Eu acho que, como eu disse na caixinha da semana passada, não foi exatamente essa pergunta, ela não é uma pergunta repetida, mas também cabe para isso, né? Eu acho que a morte das escolas, né, entre aspas, a morte das escolas, acontece porque as demandas do jogo elas ficam cada vez mais globalizadas a partir do momento que pode surgir, né, jogadores de diferentes virtudes em qualquer nação, em qualquer categoria de base, né, os jogadores se inspiram em outros, né, a informação está mais difundida, né, todo mundo tem acesso à informação e tudo mais, então os caras não vão ser formados dentro daqueles moldes, né, de cada escola. Eu acho que o que ainda pode acontecer, o que ainda está acontecendo, são as características, por exemplo, de cada liga. Você sabe que a liga inglesa é uma liga mais intensa, de mais transições, mais rápida, né, os times são mais compactos, as tomadas de decisão têm que ser realmente mais velozes. A liga francesa é uma liga mais física, até a quantidade de jogadores africanos ou com descendência africana dentro da liga, né, principalmente jogadores que, né, depois se autodeclaram como franceses. É só olhar a seleção francesa. Você vai ver vários descendentes africanos lá e jogadores altos, fortes, né, jogadores... É uma liga muito física, né, a liga francesa.
né? A Liga Espanhola já é uma liga mais técnica, mais solta, privilegia um pouco mais a troca de passes e tudo mais. A Liga Alemã é uma liga de contra-ataques, também uma liga bastante física, de tomada de decisão também um pouco mais rápida, é um pouco mais parecida com a Liga Inglesa, mas enfim, até quando você lê os livros do Guardiola e você vê como ele teve que se adaptar e se moldar, né, de um país para o outro, de uma liga para outra, você vê que ele enxerga peculiaridades e características de cada uma dessas ligas e consegue, né, montar os times dele tendo que se adaptar ao futebol que se joga em cada país, beleza? E aí montar o material humano também, né? Montar os elencos com o material humano mais compatível com o estilo de jogo que cada liga demanda. Eu acho que isso aí pode continuar acontecendo. Agora, a Itália é só formar defensores de elite e atacantes mais ou menos, né? Os trequartistas muito bons, os centroavantes, né, nem tanto, mas ser a escola dos zagueiros, né? A Alemanha ser só a escola da força física, balãozinho na área, jogadores altos e tal. O Brasil ser a escola dos jogadores, né, mais dribladores, os laterais ofensivos. Eu acho que isso daí realmente não vai voltar atrás, tá? A gente vai continuar tendo de tudo em qualquer lugar, beleza? Mais uma aqui do Vini. Ultimamente, tenho a impressão de que o nível técnico dos jogos de seleções tem caído até em Copas do Mundo. Como você analisa isso? Concorda ou discorda? Acredito que isso se deva aos calendários cada vez mais apertados ao redor do mundo. Vini, não sei se são os calendários, não. Eu acho que o talento está mais distribuído, né, no universo de seleções do que no universo de clubes. Eu estava comentando isso, inclusive, em off com o André, né, que mandou perguntas aqui. A gente estava conversando sobre isso no privado e tal. E eu falei, cara, a gente vê que no universo dos clubes, né, a gente tem ali um grupinho de 10 ou talvez até menos clubes, né, os super clubes, né, que conseguem montar seleções transnacionais. O talento ele está mais focado nesses clubes, e é claro, ele vai continuar surgindo nos outros clubes, mas você sabe que ele tem prazo de validade, até os grandes tubarões do mercado irão lá captarem esses talentos e tal, e ficarem cada vez mais fortes. Nas seleções, isso acontece menos. E por que menos e não acontece? Porque ainda tem o caso, né, de jogadores se naturalizarem para jogar em outras seleções. Ultimamente isso nem tem acontecido tanto. Acontecia um pouco mais, né, em anos anteriores. A gente já teve vários jogadores brasileiros defendendo Espanha, Portugal, Itália, enfim, entre outras seleções aí. Mas, e jogadores de outras nacionalidades também, né, defendendo outras seleções. Né? O Laporte, por exemplo, é francês e defende a seleção espanhola. Eu acho que o talento está mais distribuído em mais países, né? E muitas vezes esses talentos muito grandes estão sozinhos, né? Não estão cercados de outros grandes talentos, o que fazem com que, né, as seleções, muitas vezes de jogadores que são destacados e que estão em clubes muito bons, né, sejam mais fracas. E aí a gente não tenha, né, esses jogadores numa competição grande, como uma Copa do Mundo, como uma Euro, por exemplo, né? E o futebol de seleções, cara, quando você tem menos tempo para trabalhar junto, né, você tem menos treinos, jogos mais espaçados entre si, convocações mudando o elenco o tempo todo, né, o técnico que tem que adequar, né, as peças que ele chama a uma filosofia a partir do momento que os técnicos, que os jogadores, melhor dizendo, estão cada um trabalhando num clube com uma filosofia diferente, com um técnico diferente, num país diferente. Você fazer tudo isso, entrosar e gerar um grande produto para a gente assistir e consumir é mais difícil do que no clube, que os caras estão lá no dia a dia, treinando sempre junto, tem sempre o mesmo elenco, o treinador, né, vivendo o dia a dia todo dia. Então, tudo isso impacta, né, para o futebol de seleções ele ser de menos qualidade e ser menos atrativo do que o futebol de clubes, beleza? Valeu, Vini. Beber uma aguinha. Topzera 1910. Topzera, eu sempre respondo a pergunta dele da forma que eu entendi, e todo vídeo ele vem falar, na verdade eu quis dizer isso. Vamos ver se dessa vez eu consigo responder as suas perguntas da forma correta, Topzera. Te peço até desculpa. Viu a história do jovem técnico Will Steele? Já chegou a jogar algum jogo de Football Manager? Não e não. Não vi a história e nunca joguei Futebol Manager, tá?
Só ouvi falar, mas nunca joguei, não. Não é do meu tempo. Jogava era Master Liga e jogava eu contra meus primos no videogame. Era isso. Mais uma aqui do Topzera. Seu top 3 ou mais de jovens técnicos promissores que você acha que vão ter uma boa carreira. Não dá pra fugir de Company e Xabi Alonso, né? Dois caras, inclusive, que eu vi jogar e tô vendo aí serem técnicos. E, cara, você tá um brasileiro. Eu acho que o Felipe Luiz, e até o Rogério Ceni também, tá? São caras que são muito promissores e eu acredito que vão ter uma boa carreira também. No caso do Felipe, até internacional. Eu acho que são os primeiros nomes que me vêm à cabeça aí. Mais uma aqui do Topzera. Você apoia David Ancelotti em 2026 ou prefere outro? Quais peças faltam para esse time do Botafogo? Cara, eu não vejo o David saindo do Botafogo, tá? Nesse momento. Eu acho que o trabalho dele não chama a atenção de outros clubes para tentar contratá-lo, né? Acho que ele não se destacou bastante em relação a isso. Se classificar para Libertadores, ele tendo o contrato, vai permanecer. Então, eu acho que eu prefiro... Assim, eu não aprovo o trabalho dele 100%, tá? Também não desaprovo 100%, mas com certeza ele deixou mais a desejar, né, do que eu estou satisfeito com o trabalho dele. Mas assim, se eu tivesse certeza que o próximo técnico que vai vir vai ser melhor que ele, vai chegar rápido, vai dar jeito no time, vai conseguir melhores resultados e desempenho que ele, eu assinaria embaixo agora. Agora, eu não tenho essa certeza, né? Eu não sei quem vai ser o próximo técnico, quanto tempo ele vai demorar para vir, quanto tempo vai demorar para a filosofia dele entrosar, né? Se eu tenho certeza se esse cara vai ser melhor, eu não tenho essa certeza. Então, cara, eu acho mais fácil torcer pro cara que já tá lá há alguns meses evoluir o trabalho dele, né, com o tempo, do que eu torcer para outro chegar, dar certo em pouco tempo e a gente não criar uma antipatia com ele e já demitir de novo. Eu penso futebol dessa maneira, tá? Eu acho que tudo tende a melhorar com a sequência, né? Mas aí quando os próprios caras escolhem sair também, aí quebra nós, né? Né, senhor Arthur Jorge? Acho que eu respondi essas 3 perguntas direitinho essa semana, né, Topzera? Valeu. João Destro. Acha possível reproduzir o antigo catenaccio no futebol atual? Cara, com uma adaptação ou outra, sim, né? Não exatamente o antigo catenaccio, mas a essência do catenaccio, né, que é de ser times essencialmente defensivos, compactos, que negam espaços, que marcam em bloco baixo. Isso a gente vê em vários times, né? A seleção brasileira enfrentou a Tunísia aí essa semana, que jogou a maior parte do jogo dessa forma, né? Na Copa do Mundo a gente vai ver muitas seleções jogando desse jeito, né? A tendência dos times mais fracos serem competitivos contra mais fortes é adotando esse tipo de estratégia. Então eu acho que não só é possível, como a gente vê, tá? Várias versões diferentes do catenaccio. É que essa expressão surgiu na Itália de uma forma até muito específica, só que várias outras versões com aquela mesma vertente, com aquela mesma ideia de jogo, ainda continuam existindo, beleza? Mais uma aqui do João. Por que alguns especialistas dizem que é impossível que o melhor que o melhor da história esteja nos anos 60, mas em outros esportes como o boxe e o beisebol, isso não se aplica como no futebol? Cara, eu não sei se no boxe e no beisebol não se aplica, tá? Mas eu acho que todo esporte ele tende a evoluir, andar pra frente. Então, quanto mais evoluído é o esporte, você não dá pra ter o melhor de todos os tempos num período em que ele não era tão evoluído. Tá? Eu acho até meio cruel a gente ficar comparando gerações, tá? Eu acho que, por exemplo, no futebol, eu acho o Pelé o maior jogador da história e sempre vai ser o maior, porque ele é disruptivo. Ele é o cara que, a partir dele, o futebol vira um esporte, né? A partir dele, tudo que era jogado antes deixa de existir, e ele sendo o primeiro grande atleta do futebol, eu o vejo dessa forma, e o primeiro cara mais talentoso, com um talento muito diferente dos demais. Eu sei que antes do Pelé existiu o Di Stéfano, existiu o Puskás, entre outros grandes jogadores, mas é a partir do Pelé que a gente começa a meio que estudar a história do jogo, né? E ele sempre vai ser o maior, porque todo outro grande jogador geracional é comparado ao Pelé, né? O melhor dos anos 70 foi comparado ao Pelé, dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, 2010, sempre vai ser comparado ao Pelé. Então o Pelé é o maior. Agora, quem é o melhor? O melhor de cada geração, né? Por isso que o Pelé até virou adjetivo aqui no Brasil, né? O Pelé da sua época, o Pelé de seu esporte. Se a gente for comparar outros esportes,
o melhor da corrida de 100 metros é o Bolt, que é um cara, né, da nossa geração, da minha pelo menos. O melhor da natação é o Michael Phelps, é da minha geração. No basquete eles já admitem discutir, por exemplo, né, LeBron ou Michael Jordan, ou o Kobe, né, que antes do LeBron também já era comparável ao Michael Jordan, então já há esse tipo de discussão. O Curry é considerado, né, em percentual de acerto e tal, o maior arremessador da história do basquete. Então, caras recentes. Então, assim, o esporte, e todos os esportes, eles vão evoluindo. Então, a tendência é que sempre que os que jogam e se destacam numa versão mais evoluída daquele jogo, deixem os mais antigos para trás. Tá? Isso respondendo em quem é melhor. Agora, quem é maior, aí já é uma questão de feitos, carreira, o quão importante e influente é aquele cara para aquele esporte. Aí já é outra conversa, beleza? Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, o João. Aqui é a terceira do João. Qual posição exige maior leitura de jogo no futebol hoje em dia? Para mim é de primeiro volante, é a mais importante, né? Que é um cara que precisa jogar em 360 graus do campo, ele precisa proteger a defesa, ele precisa abastecer o ataque, fazer a ligação do meio do ataque, ele precisa muitas vezes cobrir espaços, ou de um lateral que sobe, ou de um zagueiro que abre para fazer cobertura de um lateral, ou de um meia que sobe, né, para entrar na área e ele tem que saltar a pressão. Ele tem que ter qualidade no passe, no lançamento longo, na metida de bola, né, na enfiada de bola, às vezes até na finalização de fora da área, entrar na área para poder ser um elemento surpresa. Então eu acho que a posição mais que exige mais leitura de jogo é a de primeiro volante. Beleza? Obrigado, João. Jonathan Silva, 07. Acho que jogadores que vão muito bem por Barça ou Real têm tendência a ser superestimados. Exemplo, Kane. Se tivesse jogado tudo o que jogou por um desses dois, seria eleito bola de ouro, não acha? Cara, eu entendi o que você está dizendo, mas eu não acho que a palavra certa seja superestimado, tá? Eu acho que, assim, o Barcelona e o Real Madrid, eles são os maiores clubes do mundo. São as maiores marcas do mundo, eles fazem o maior clássico do mundo. Então, naturalmente, a gente vai ver muitas vezes, o auge dos melhores jogadores ser em um desses dois clubes. É desejo deles e é desejo desses clubes ter os melhores jogadores possíveis. Perfeito? Então, assim, o cara que consegue se destacar muito dentro desses clubes, com a pressão que eles têm, né, com a força mediática que eles têm, né, com a exigência que eles têm de um puxar o outro para cima, dentro de uma liga em que é quase uma corrida de 2 cavalos, com o Atlético de Madrid tentando ser o terceiro cavalo, cara, isso chama muito a atenção, né? Todos os holofotes estão, né, em Real e Barça. Hoje também está na Premier League, mas não tem nenhum clube da Premier League que tenha a pressão e o holofote que tem Real e Barça. Naturalmente, um cara que se destaca muito na Premier League vai jogar em Real ou Barça, né? Ou vai ficar ali durante algum tempo, aí depende muito da cabeça do cara também, de tô feliz aqui, não quero ir para outro país, tô na melhor liga e tal. O Kane, por exemplo, quando saiu do Tottenham foi pro Bayern, mas não por falta, por exemplo, de tentativa ou de interesse, né, de Real ou Barça, tá? Que em algum momento chegaram a especular o nome dele por lá, mas aí o Daniel Levy, né, o presidente do Tottenham, dono do Tottenham, sei lá, CEO, não sei, não lembro qual é o cargo dele lá, fez jogo duro, segurou o Kane, até o próprio Kane dizer, não, eu quero ir nesta temporada, não vou renovar, e é isso aí. Até porque o Tottenham não é um clube que precisa tanto assim de dinheiro, né, é um dos Big Six também por ser um dos times mais ricos, né, da Premier League. Então, cara, se destacar no Real e no Barça chama mais atenção do que em qualquer outro clube. Isso aí é um fato. E aí não é questão do cara ser superestimado ou não, se é merecido ou não. Mas acho que é mais uma comprovação pro mundo do futebol que o cara realmente deu certo. Né? Porque o cara às vezes pode ir muito bem fora desses clubes, chegar nesses clubes, flopar, e aí ele vai ser visto diferente, né, no mundo. É o ônus do bônus também, né? Você pode ter se destacado a ponto de ir para um dos 2 maiores clubes do mundo e não conseguir ir tão bem lá, e o teu tamanho na carreira acabar diminuindo por conta disso. Haja visto o Michael Owen, né, que ganhou uma bola de ouro pelo Liverpool, foi pro Real Madrid, não conseguiu jogar tão bem lá, em uma temporada ele já foi embora. Hoje ele é considerado até por muitos um jogador subestimado, por conta do fracasso dele, né, enquanto jogador do Real Madrid. Algo semelhante aconteceu com o Ibrahimovic quando ele foi pro Barcelona, né. Com certeza, se ele tivesse tido um sucesso maior no Barcelona,
ele seria um jogador mais lembrado e valorizado hoje em dia. Hoje ele mesmo, né, que se dá todo esse valor que ele tem, e ele não é visto pela maioria das pessoas como um dos melhores atacantes da geração dele. Um dos melhores sim, mas o melhor, não é. Eu acho até que ele começou a ter um status maior quando ele vai para o PSG. Antes disso ele já tinha jogado muito na Inter, na Juventus, antes da Inter, né, no Milan, e aí no Barcelona não. No Barcelona ele foi mais um, e aí no PSG ele começa a ter um tamanho, né, maior ainda do que já tinha nesses clubes anteriores, beleza? Mais uma aqui do Jonathan Silva. Big Six Brasil, olha, por acaso, né? Falei de Big Six agora há pouco e... Big Six Brasil. Palmeiras e São Paulo, maiores nacionais e internacionais. Flamengo e Corinthians, torcida e popularidade. Santos e Vasco, história mundial. E Vasco e história, representatividade nacional. E aí, discorda? Cara, vamos lá. Primeira coisa, primeiro de tudo. O conceito de Big Six na Inglaterra, que é onde surge essa expressão, é de quem são os 6 mais ricos, né? Os 6 maiores economicamente. Não dos 6 maiores clubes, os mais tradicionais, não. Até porque já existiu o Big Five, que tinha o Everton, né? Não tinha o City, não tinha o Chelsea. Tinha Arsenal, Liverpool, Tottenham, United e Everton. Aí depois teve o Big Four, sai o Tottenham, sai o Everton, entra o Chelsea, junto com Liverpool, United e Arsenal. E agora o Big Six, né? Com City e Tottenham novamente entrando, né? São os 6 clubes mais ricos na Inglaterra. Esse é o conceito de Big Six, tá? No Brasil, a gente tem os 12 grandes, né? Os chamados 12 grandes. Né? Nós não temos o conceito de Big Six. E esses 12 grandes são os clubes que estão nos maiores centros regionais de futebol, né? Estaduais, né? No caso, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. É uma visão até meio elitista de Sudeste, Sul, enfim. Né? Mas ela ignora, por exemplo, clubes do Paraná, clubes do Nordeste, né? Até da região Norte, em alguns estados, tem clubes também de grande torcida e grande relevância, né? E isso não tem a ver com o tamanho dos clubes, cara. Até porque ficar comparando o tamanho de clube, como eu disse também na semana passada, também não era a mesma pergunta, mas, cara, eu acho uma besteira tamanha, cara. Ficar comparando, se meu clube é maior que o seu, se tem mais título, se tem jogador mais importante, porque pro torcedor, o maior clube é o dele. Ele escolheu esse clube, seja porque gostava de um jogador, seja porque gostava de um time específico, porque viu aquele time ser campeão quando estava crescendo, porque foi ensinado a torcer por um familiar, por um primo, por um amigo, por um irmão, por um pai, por uma mãe, enfim. Os motivos que for, tá? Fazem uma pessoa se apaixonar por um clube. E aí não importa o currículo daquele clube, o que aquele clube já fez, né? O que ela viu aquele clube fazer. O que importa pro torcedor? Se o meu time, que eu tô vendo nos próximos anos, né? Nesse ano, no próximo ano, ele vai ter uma equipe competitiva o bastante para poder fazer grandes temporadas, para poder estar nas principais brigas, tentar ser campeão de alguma coisa, ou tentar ir para uma Libertadores, ou será que ele vai brigar para não cair, ou será que ele vai ficar no meio de tabela, ou será que ele vai viver um ano aí de vacas magras? É isso que importa pro torcedor. O que já passou, tá lá. Ou eu vi, ou eu fiquei sabendo. Ou eu li, ou eu pesquisei, ou eu fui atrás, enfim. Isso não fez parte do meu processo de escolha do meu time, beleza? Então, assim, ficar comparando o tamanho de time, quem são os 6 maiores times do Brasil, seja pela métrica que for, é uma besteira, cara. Porque aí eu vou falar 6 times aqui, e aí os outros torcedores dos outros times aqui vão achar ruim. Por que eles vão achar ruim? Porque eles são torcedores desses times. Então o time mais importante para eles é o dele. Então eu acho uma besteira e, assim, você pode ter usado aí a sua métrica, né? Você falou de relevância, né, internacional, torcida, popularidade, representatividade. São as suas métricas que você escolheu, né, para decretar quem são os 6 maiores clubes do Brasil. E tudo bem, né? Eu não vou fazer isso, porque eu não acho legal ficar comparando história e tamanho. São todos clubes muito grandes e principalmente entre os 12 aqui, né? E mais do que os 12, eu citei aqui, como é que você vai falar que o Atlético Paranaense e o Curitiba não são grandes? Vai no Paraná e vê se alguém fala, né, de outros clubes que não sejam esses. Né? Claro, vai ter torcida, né, de Flamengo, de Palmeiras, vai existir em tudo quanto é lugar. Eu estudei na faculdade com um torcedor do Grêmio e um torcedor do Palmeiras. Aqui tem 4 clubes grandes, né, pro cara escolher torcer. Os caras escolheram torcer para um time de São Paulo e para um time do Rio Grande do Sul. E daí? Foi o processo de escolha deles.
Eles quiseram torcer para esses times. Não quiseram torcer para um time daqui, para um dos 4 grandes que tem aqui. No Paraná vai acontecer isso, no Nordeste vai acontecer isso, no Norte vai acontecer isso. Como é que você vai em Pernambuco e falar que o Sport, o Santa Cruz e o Náutico não são grandes? Você vai na Bahia dizer que o Bahia e o Vitória não são grandes. Você vai no Pará dizer que o Remo e o Paysandu não são grandes. Você vai em Goiás dizer que o Goiás, o Vila Nova e o Atlético Goianiense não são grandes. Então, assim, cara, cada estado tem os seus grandes, né? E nacionalmente uns vão ser maiores do que outros. A gente fala em 12 grandes, né, no Brasil, não fala em 6 para deixar outros de fora, até porque o conceito de Big Six na Inglaterra é econômico, não é de tamanho de grandeza. Beleza? É isso. Obrigado, Jonathan. Natan Batista. Qual o motivo dos trabalhos de Fernando Diniz serem inconstantes? Cara, para eu não perder muito tempo aqui, né, e ficar falando, me repetindo, tem um vídeo que eu fiz especificamente sobre o Fernando Diniz, né, sobre as especificidades, né, do jogo dele, até sobre alguns problemas também, né, que ele vem apresentando repetidamente na carreira, e eu acho melhor você assistir esse vídeo para poder te explicar com mais profundidade do que aqui respondendo a sua pergunta, tá? Às vezes até com um pouco de pressa e tal, e pô, você vai ter que esperar até o minuto 36 do vídeo para poder ver a resposta. Então, confere lá esse vídeo que eu fiz que vai ser melhor para você, beleza? Mas obrigado pela pergunta, mano. Araújo Juliano 12. Os jogadores do Uruguai fizeram complô para derrubar o Bielsa? Cara, depois que eu li que você mandou essa pergunta, eu fui atrás, né, de se o Bielsa foi demitido. E não, ele não foi demitido. Então, por que teria havido um complô? Aí eu vi que hoje ele deu uma coletiva, né, se chamando de tóxico, de que quando ele entra no ambiente o clima pesa, de que ele exige demais dos jogadores, ele mesmo, né, dizendo isso, que ele não se coloca como amigo, né, dos seus comandados, ele se coloca realmente como o treinador, ele não quer ser benquisto, ele quer que entendam, né, a forma que ele joga. E tudo bem, mano. Eu não acho que tenha havido complô. Eu acho que pode haver, sim, que os jogadores não gostem dele. O Suárez falou mal dele, né, quando se aposentou da seleção. E, pô, se você tá falando isso por conta do resultado que eles sofreram de 5-1 para os Estados Unidos, que os caras fizeram corpo mole e tal, porra, eu não tô lá dentro para saber. Não acredito que tenha acontecido. Se aconteceu, seria muito leviano da minha parte fazer esse juízo de valor, mas até nessa própria coletiva que o Bielsa deu hoje, ele, né, pegou muito pesado nas críticas aos jogadores, né? Porque é inadmissível, né, perder para esse time, ele usou essa expressão, tá? Para esse time de segunda divisão dos Estados Unidos. Expressão do próprio Bielsa, tá? E ele se garantiu, né? Ele disse, ele afastou qualquer possibilidade de demissão e falou que ele garantiu a permanência dele e que vai comandar a seleção do Uruguai na Copa do Mundo, beleza? Então, se houve complô ou não deu certo. Beleza? Já eu vou nas outras duas aqui do Juliano, porque antes delas apareceu uma outra aqui no meio, do Léo Olive 03, imagino que seja Oliveira, né? Top 5 argentinos pós-Riquelme tirando o Messi. Agüero, Di Maria, Lautaro, Dybala e Higuaín? Eu acho que é um bom top 5, né? Não sei se eu colocaria nem o Dybala nem o Higuaín, tá? O Di Maria com certeza, Agüero também. Lautaro na seleção? Não, mas em clube sim. Porque na seleção, mano, essa seleção aí da Argentina que foi campeã do mundo, multiplicou de tamanho vários jogadores, né? O Dibu Martínez, né? Se for por tamanho na seleção, porra, tem que estar no top 5. Né? O Dybala tava no grupo, mas era reserva. Né? McAllister, Enzo e Depou vão ser muito grandes. Julian Álvares vai ser muito grande, né, para a história. Otamendi, né, se tornou um grande líder ali dentro do grupo e tal. Então, esses jogadores, esses heróis do título aí da Argentina, eles vão estar no time. Agora, por talento, puramente talento, Agüero, Di Maria e Lautaro eu colocaria com certeza. Agora, outros dois nomes, assim, puramente por talento. Talvez o Crespo. O Batistuta é pré-Riquelme, né? Não é pós-Riquelme. Ou é da mesma geração do Riquelme. Né? Por exemplo, o Riquelme poderia ter jogado a Copa de 2002 e não foi porque o Bielsa não quis, né? O Bielsa não quis levar, não convocou. Aimar, será que conta? Ou será que é da mesma geração do Riquelme? Saviola,
Bom jogador. Difícil, mano, fazer esse exercício. Mas com certeza Di Maria, Lautaro e Agüero estão, tá? Por talento, puramente talento. Não pela seleção, por ter jogado muito bem na seleção. Enfim. Valeu, Léo. Agora sim, vamos para a segunda do Juliano. O centroavante titular da seleção deveria ser o Pedro por ele ser o único especialista na posição? Não, a questão não é ele ser o único especialista na posição, tá? É ele ter a característica única de um centroavante clássico que outros convocáveis não têm, tá? Ele é aquele pivôzão, 9 classicão. Não sei se ele deveria ser o titular da seleção, porque a gente fala muito do Neymar na questão de física, né, e constância e tal. O Pedro também sofre desse mesmo mal, cara. O Pedro também sofre corriqueiramente com lesões, tá? Já teve lesões graves, mais de uma. Agora ele vai ficar fora da final da Libertadores, né? Já tinha o problema no braço, agora teve um problema na coxa. Então, o Pedro também é um cara bem inconstante fisicamente, mano. Tecnicamente ele é brilhante, eu gosto muito dele. Estaria na minha seleção com certeza, brigando por titularidade, sem dúvida. Mas ele também tem esses problemas aí. E a questão é que ele é o único com a característica de um 9 clássico. Não que ele seja o único especialista na função, beleza? Na posição, né, no caso que você falou aqui. Mais uma aqui do Juliano. Qual técnico você acha brilhante, mas injustiçado? Eu não diria injustiçado, mas acho que pouca gente lembra dele na mesa dos melhores da atualidade. Antônio Conte. Eu acho o Antônio Conte pica. Eu acho ele excelente. Acho ele muito bom. Para mim, o que melhor trabalha 3 zagueiros no futebol atual. É um técnico posicional, mas de uma forma diferente, né? Ele gosta mais de alas do que de pontas. Ele trabalha com os pontas mais por dentro, às vezes com uma dupla de ataque, né? Sem usar pontas. Ou às vezes transforma ponta e ala, faz compor linha de 5. Eu acho o Conte brilhante e eu acho que ele não tem o reconhecimento, né, que deveria ter. E sabe quem concorda comigo? Rafael Oliveira, meu comentarista preferido. Uma vez eu estava vendo a entrevista dele no Bopismo, né, do Luca Bop, da Casa TV. É até estranho falar o Luca Bop da Casa TV, porque o Bopismo, o programa dele, o canal dele, vem antes da Casa TV. Né? Casa TV contrata ele pelo sucesso dele no Bopismo. Mas acho que mais gente, ele furou a bolha a partir do momento que ele vai para a Casa TV. Enfim. Rafael Oliveira está respondendo aquele quadro, né, de subestimados, superestimados, e ele fala do Conte como técnico subestimado. E eu concordo 100%. Quando eu vi, inclusive, essa opinião dele, eu me identifiquei completamente, cara. Eu falei, porra, muito verdade, e que bom que o Rafael concorda comigo, né, cara? Dá pra ver que eu tô no caminho certo quando um cara desse tamanho, né, com um cara com esse conhecimento que ele tem, pra mim, repito, o melhor comentarista do Brasil, tem uma opinião parecida ou igual à minha. Cara, eu fico muito feliz quando isso acontece. Vamos dar seguimento aqui. Obrigado, Juliano. Renan, SM20. Por que a maioria dos volantes jogam em U, e não rompem linhas? Cara, eu não sei se a maioria deles jogam assim, né? O jogar em U, né, pra quem não sabe, é tocar pro lado e tal. Eu acho que quem joga assim não tem confiança na própria qualidade para poder fazer esse tipo de passe, ou os companheiros não dão a possibilidade, né, dessa linha de passe acontecer, desse passe em profundidade ser feito. Ou esse cara, muitas vezes, é mais destruidor do que construtor, né? É aquele cara mais de marcação, né? Limpa, desarma, toca para quem sabe, e não é aquele cara mais cerebral que joga de cabeça erguida, né? Que a gente chama de redista. Então é mais questão de característica também, né? Então, não sei se a maioria, né, joga assim, mas com certeza os que não jogam se enquadram em algum desses motivos aqui que eu acabei de citar, beleza? Valeu, Renan. Lucas Emanuel Oliveira. Aqui eu tenho que ter muito cuidado porque ele manda vários balãozinhos, eu não sei, tenho que ir devagar para ver quais são parte da mesma pergunta, tá? Vamos lá. O que explica o baixo rendimento de jogadores como Marcelo, Firmino e Fernandinho na seleção? Essa é uma pergunta, tá? Cara, como eu disse, é muito difícil
né, o jogador reproduzir na seleção a mesma coisa que ele reproduz no clube, sem o tempo de treino, sem o entrosamento, sem ter a certeza de que na seleção você vai jogar na mesma filosofia que seu clube, e outros jogadores que jogam em várias outras filosofias, que jogam em diferentes contextos de jogo, né, se encontrando ali 10 vezes por data FIFA, 10 dias por data FIFA, né? Data FIFA de março, aí depois tem a data FIFA de junho, só aí já são abril, maio, junho, 3 meses. Aí depois de junho, só em setembro, julho, agosto, setembro, 2 meses. Aí tem a de setembro, outubro, novembro, aí uma em cada mês. Mas pô, joga 10 dias, para, um mês, daqui a um mês se reúne de novo, aí algumas peças mudam, aí você não sabe se vai ser titular ou reserva. Tudo isso influencia, mano. Então assim, o Marcelo ele teve um relativo sucesso na seleção, mas ele não é tão constante quanto, por exemplo, o Roberto Carlos. Fator que, inclusive, me faz preferir o Roberto Carlos em relação ao Marcelo, um deles. O Firmino, muitas vezes, foi reserva na seleção. No clube, ele tinha essa função de jogar num 4-3-3, ele ser o falso 9, recuar, se transformar meio que um 10, um losango. Na seleção, ele tinha que ser o 9 de área, já era uma diferença em relação a como ele jogava no clube. E o Fernandinho, eu acho que ele foi muito marcado pelos erros individuais, né? Ele estava presente no 7-1, e na Copa de 2018 ele tem a infelicidade ali de fazer um gol contra, então a galera começou a pegar ele muito no pé dele, inclusive se aposentou essa semana, né, o Fernandinho. O cara é uma lenda no Manchester City, pô, como é que vai falar que esse cara é ruim? Enfim, e no City ele meio que foi transformado nesse primeiro volante, porque ele era muito mais um box-to-box. O Guardiola olhou pra ele e falou, não, tu vai fazer aqui a função aqui de primeiro homem, que você tem qualidade pra isso, às vezes fazia a função de zagueiro, e cara, foi muito importante pro melhor técnico do mundo. Enfim, como é que vai dizer que esse cara é ruim? Então tá, primeira pergunta respondida, vamos pra segunda. A Copa pode ser a última competição do Vinícius como titular absoluto da seleção? Com as próximas competições podendo ser banco ou até mesmo não convocado, já que ele é o grande nome dessa nova geração? Parece que são 3 perguntas diferentes, mas é a mesma, né? E ele bota cada uma terminando com uma interrogação em 3 caixinhas diferentes. Evita isso, tá, o Lucas? Senão eu vou acabar me perdendo. Sorte que eu dei uma passada de olho rápida aqui nas perguntas antes de começar a gravar e consegui identificar aqui que eram 3 perguntas, só que em muitas caixinhas. Cara, depende de como ele vai desempenhar, mano, nessa Copa do Mundo. Se ele for muito mal e isso acarretar também nas próximas temporadas dele, ele parar de merecer convocação, pode ser. Mas eu acho que a tendência é que isso não aconteça. Eu acho que ele vai continuar fazendo parte dos próximos ciclos, ainda é jovem, né? Eu não sei se ele já chegou no auge da carreira, se ainda vai chegar, a gente não sabe. Então tudo aqui é um grande exercício de chutar. Né? Você acha que ele vai fazer uma boa Copa para continuar rendendo bem, ou você acha que ele vai mal e nunca mais vai voltar para a seleção? Porra, não sei. Entendeu? Então, tudo pode acontecer, mas eu acho que a tendência é que ele continue participando dos próximos ciclos, tá? E que a vida dele na seleção seja longa. A tendência, não é a certeza. Beleza? E aqui mais uma do Lucas. O Tite minou a imagem do Gabriel Jesus na seleção. 2017, o grande artilheiro, o futuro 9, para Bagre. Cara, depositar isso na conta do Tite é muito cruel, né? Também não acho que ele seja Bagre, tá? Eu acho que ele foi muito queimado, né, por 2 fatores. Ser o primeiro 9 da história da seleção brasileira a passar uma Copa do Mundo em branco, depois ele volta a outra Copa do Mundo como reserva, já não era mais o 9, né, com a 9 nas costas, no caso, também não chega a marcar gol, né, se lesiona e passa a ficar fora da Copa a partir do 3º jogo. E o segundo fator, ele ajudar muito na marcação e aí criarem aquela coisa, o Gabriel Jesus não é atacante não, é volante. Porra, muito cruel, cara. É aquelas coisinhas, aquelas piadinhas, aqueles memes de internet que muitas vezes as pessoas vão levando como verdade e vão esquecendo de como ele é bom, cara, de como ele é um bom jogador. O Gabriel Jesus dificilmente, né, teria o sucesso que ele teve na Inglaterra, que é a liga mais difícil do mundo, né, sob o comando do Guardiola, né, com mais de 100 gols marcados pela Premier League, se ele fosse um jogador ruim, se ele fosse um bagre, como você disse aqui. Então depositar isso na conta do Tite é muito ruim. O caso é, o Gabriel Jesus, antes da Copa de 2018, ele teve uma lesão relativamente grave, ficou uns meses ali sem atuar, né, ele deu azar disso, de fazer também uma Copa ruim. Né, no clube ele deixou de ser assim uma unanimidade, ou
talvez nunca tenha sido uma unanimidade, mas jogou muito bem, né? Quando teve as oportunidades no Manchester City, jogando até em mais de uma posição. O próprio Guardiola define ele como um cara que faz muito bem desmarques de ruptura em diagonal. É um cara que talvez não seja tão especial na frente do gol ou de costas para o gol, numa posição mais centralizada. Talvez seja um cara de maior circulação, vindo pelos lados. Eu acho que o Gabriel Jesus é aquele caso de segundo atacante que teve que ser formado como centroavante e aí desempenhou também bem como ponta. Mas ele ter ido mal é muito mais na conta da lesão e na conta dele, eu acho que não dá pra tirar a responsabilidade do jogador também, do que, do técnico que subaproveitou ele ou mal utilizou ele, porque o técnico continuou fazendo o que ele sempre fez quando deu certo também. Então eu não coloco essa na conta do Tite não, beleza? Valeu, Lucas. Aparentemente as duas últimas aqui são do Gabriel Baltazar. O que acha de gente que fica colocando ou tirando um time da briga pelo título a cada rodada? É bem irritante, né, cara? O Cruzeiro, se ganhar, fica 2 pontos do Palmeiras. Aí o Cruzeiro empata com o Juventude e ele não tá mais na briga. Mas ainda falta 12 pontos, né? 4 rodadas e ele tá, 6 pontos, 7 pontos do líder. Porra, se tem 2 em disputa ainda, ele tá correndo por fora, verdade. Mas ele ainda tá dentro da briga, ele ainda sonha matematicamente, né, com o título. Mas, assim, isso só não me irrita mais do que se ganhar esse jogo, acabou o campeonato. Se abrir 5 pontos, acabou o campeonato. O Palmeiras tem 2 rodadas de vantagem pro Flamengo. Se o Flamengo ganhar, pro Flamengo retomar a liderança, ele precisa de 2 rodadas. Então, o título já é do Palmeiras, já tá encaminhado. O Palmeiras perdeu a liderança. O Flamengo, né, passou à frente. Então, o Flamengo que tá encaminhado o título. Acabou o campeonato. Se ganhar do Fluminense, já que o Palmeiras empatou com o Vitória, abre 5, acabou o campeonato. Tem 12 pontos em disputa, mas já acabou. E esse tipo de coisa me irrita. Me irrita. As pessoas quererem cravar o que vai acontecer antes de começar para depois lá na frente dizer que tem razão. Cara, isso me irrita de um jeito. Vamos analisar, vamos assistir jogo, vamos analisar o que aconteceu e parar de ficar chutando o que vai acontecer. Vocês são jornalistas ou vocês são videntes? Né? Aquelas moças de vou ver seu futuro, joga tarô, joga carta, joga o caralho. Porra, vamos ver o futebol, vamos esperar, vamos deixar o campeonato rolar, vamos ver o campeonato acontecendo. Então, quando ele acabar de verdade, a gente analisar os porquês de que cada coisa aconteceu e não querer chutar o que vai acontecer lá na frente. Acho, muito bom. Então, assim, Gabriel, me irrita bastante, tá? Esse tipo de gente me irrita bastante. E mais uma aqui do Gabriel. O que faria para se defender em caso de expulsão de um jogador? Como montaria o time com 1 a menos? Boa pergunta, mas eu acho que a resposta mais simples é o 4-4-1, né? Poderia ser o 5-3-1, né? Poderia mais o quê? Outra possibilidade. 4-1-4, também é uma boa. Mas o 4-4-1 eu acho que é o mais seguro, né? Já que tá com 1 a menos mesmo. 2 linhas de 4, solta um cara lá na frente. Esses 2 caras da segunda linha também podem ser, né, jogadores ofensivos. Então acho que é o mais seguro a se fazer. É o que eu faria, beleza? Vamos ver aqui se tem mais. Vou atualizar aqui para ver se tem mais. Não, essa foi a última mesmo. Então, agradecendo muito a todo mundo que mandou pergunta. Vocês já sabem, Pautas e Táticas é o @ do Instagram. É por lá que você manda suas perguntas toda semana para a gente poder gravar aqui as respostas no dia seguinte ao que for lançado lá nas stories. Geralmente nas quintas-feiras e nas sextas o vídeo aqui de respostas, beleza? Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no nosso canal. E até a próxima!